Convido que os irmãos abram a Bíblia ou continuem acompanhando, ainda no livro dos Salmos, no capítulo 118, capítulo subsequente ao que nós lemos, e o último capítulo do Halel egípcio, o último capítulo cantado como um louvor pela salvação, pela libertação do Senhor neste conjunto. É um salmo um pouco extenso, mas eu acredito que a leitura completa dele fará muito bem para a nossa compreensão da palavra do Senhor. O subtítulo dele, na maior parte das Bíblias, é A Alegria dos Justos pela Salvação. E é assim que nos fala a palavra do Senhor no Salmo de número 118. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos, foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. A leitura desse salmo já nos traz um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade. A verdade é que esse salmo é completamente um louvor. A maior parte dos salmos era cantada, eram poesias. E esse salmo também é uma canção, também é uma poesia, né? Uma boa linguagem para falar dos salmos é uma que eu ouvi esses dias atrás, que diz que toda a Bíblia fala a nós. Mas o livro dos Salmos, muitas vezes, ele também fala por nós. Ele também fala daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos pensando. E muitos dos salmos expressam os sentimentos e o coração do salmista diante do Senhor. Por isso nós encontramos salmos de alegria, que manifestam essa exultação, mas também encontramos salmos de lamento, que expressam a tristeza do salmista. A verdade é que a palavra de Deus nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E os salmos são isso, são a expressão falada daquilo que havia no coração do salmista. Então, olhando para esse contexto, olhando para tudo que nós
podemos encontrar de significado nas nossas palavras, quando elas saem do nosso coração, eu acredito que nós devemos tomar os Salmos como exemplo, para que nós reflitamos o que tem habitado o nosso coração, o que tem feito morada entre o nosso coração, as nossas emoções, o que tem tomado a nossa atenção e, consequentemente, o que tem saído pela nossa boca, o que tem motivado as nossas vozes. A palavra de Deus nos chama a trazer algumas coisas para dentro do nosso coração, mas também nos chama a trazer algumas coisas do nosso coração para fora, para que essas coisas sejam faladas, para que essas coisas sejam expressadas. A verdade é que muitas vezes nós lemos o Salmo apenas como uma poesia ou como um cântico, e nós não pegamos exatamente aquilo que ele nos ordena, porque há também ordenanças, há também ensinamentos nos Salmos, coisas que não são apenas poéticas, apenas bonitas, mas que são obrigatórias e deveres de todo crente. Nesse salmo tão bonito que nós lemos, nessa canção que expressa tanta gratidão, nós podemos encontrar pelo menos duas ordenanças, duas ordens, e é sobre elas que eu gostaria de falar um pouco com a igreja hoje, para que nós possamos trazer elas para as nossas vidas. A primeira ordem que nós encontramos está no versículo 1, que já começa com uma expressão imperativa, uma expressão de ordem, que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor. O salmista está convidando, mas ele também está dizendo que o Senhor é digno de graças. O Senhor é digno de gratidão. E aqui nós podemos encontrar pelo menos dois significados desse deem graças. O primeiro é um significado do louvor, o significado do cântico, quando as nossas vozes, como uma comunidade, se unem para louvar ao nome do Senhor e falar aquilo que Ele é, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Mas deem graças também diz respeito ao sentimento do coração, ao sentimento de gratidão, e aquilo que nós devemos gerar no nosso coração, que é essa gratidão pelo Senhor, é essa noção do quanto Ele tem sido bom, do quanto o Senhor tem sido maravilhoso. E o salmista aqui diz para que nós demos graças ao Senhor, para que nós cantemos e sejamos gratos, mas ele também dá os motivos. Deem graças ao Senhor, por quê? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor é bom. Deus é bom e nós temos visto isso. Nesse salmo nós encontramos, na primeira parte dele, um louvor que é da comunidade, um louvor que é responsivo. Esse salmo, provavelmente, escrito pelo rei Davi, era um salmo que ele pedia essa parte: cantem ao Senhor, deem graças ao Senhor a casa de Israel. E a casa de Israel respondia: deem graças ao Senhor todos os que temem o Senhor. E os que temem ao Senhor respondiam. Então, é um salmo comunitário, mas também é um salmo pessoal. O rei continua o salmo falando de tudo aquilo que o Senhor tem feito por ele, como tem salvado ele dos povos em redor, das guerras, das batalhas. E é isso que ele nos chama quando ele diz que Deus é bom. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e termos a noção daquilo que o Senhor tem feito. Precisamos prestar atenção em como Deus é bom, como o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graças. Pode parecer algo muito simples, mas a verdade é que muitas vezes nós vamos cair na incredulidade, muitas vezes nós vamos cair na ingratidão, muitas vezes, como o povo de Israel, nós vamos cair na murmuração. Ser grato ao Senhor deveria ser automático por tudo aquilo que Ele tem feito, mas muitas vezes não é o que acontece, e nós caímos em outras coisas, em outras atenções. Mas o que o salmista nos chama é: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E cada um de nós, agora olhando para as nossas vidas, podemos ver naquilo que o Senhor tem sido bom. É uma bênção, é um cuidado, é uma segurança, é um renovo. E esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos ser gratos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Mas o salmista dá mais um motivo para que nós sejamos gratos, para que o nosso coração se volte ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui a palavra misericórdia está falando do afeto do Senhor. Tanto que em algumas outras versões,
Em português, a NVT. Mas em inglês, a maior parte das versões fala porque o seu amor dura para sempre. Aqui o que o salmista está falando é que a bondade do Senhor, o Senhor ter nos escolhido é algo que não passa. E que isso também deve nos levar a um coração grato. Porque o Senhor não nos ama só quando somos bons, só quando obedecemos. Ele não nos abandona quando nós pecamos. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de graça que está sempre conosco. Quando estamos bem, quando estamos praticando as disciplinas espirituais e também quando estamos fracos. Quando não conseguimos falar direito com o Senhor, quando não estamos adorando ao Senhor em sua completude, Ele não nos abandona, mas Ele nos chama novamente. O Senhor é bom, Ele nos ama e o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. E isso é algo que deve nos constranger. Eu acredito que esses dois sentimentos devem haver quando nós somos confrontados pelo amor de Deus. O primeiro é de gratidão, é de alegria, mas há também um sentimento de constrangimento, porque nós não merecemos essa misericórdia, porque nós não merecemos esse amor de Deus. E ainda assim, Ele nos ama, e o que a palavra dele aqui está dizendo como uma declaração do salmista, mas também como uma declaração sobre o caráter de Deus é: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, a primeira ordenança que o salmista nos chama é a deem graças ao Senhor. E acredito que aqui das duas formas, louvando ao nome do Senhor, cantando a Ele, mas também sendo gratos, tendo o nosso coração cativo a essa gratidão do Senhor. E como a boca fala daquilo que o coração está cheio, o salmista, depois de falar daquilo que deve haver no nosso coração, fala também sobre aquilo que deve haver na nossa boca. E nós vamos encontrar isso nos próximos versículos, versos 2, 3 e 4, que é essa parte comunitária do versículo. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. A segunda ordenança que nós encontramos aqui é diga. E esse diga para todos. O salmista pensa em todas as classes de pessoas. Ele pensa na casa de Israel como as 11 tribos, pensa na casa de Levi como a tribo dos sacerdotes, e depois ele aumenta isso dizendo todos os que temem ao Senhor. Então, esse clamor de gratidão, ele deve ser declamado, deve ser falado por todos os que temem ao Senhor. Isso que há no nosso coração, essa gratidão, esse amor pelo Senhor, ele precisa sair pelas nossas bocas, ele precisa mover as nossas vozes. E aqui eu creio que esse diga também tem pelo menos duas aplicações para nós. A primeira, que é aquilo que nós vemos acontecendo aqui, é um cântico. Nós estamos observando um cântico ao Senhor e nós devemos também cantar ao Senhor. O louvor não deve ser algo apenas de ocasião, apenas de costume, ou que nós fazemos porque aprendemos, mas o louvor deve ser um exercício do nosso coração, um exercício pessoal de cada um. Cada música que nós cantamos, cada canção, cada salmo, cada hino do novo cântico, embora escrito por outra pessoa, embora composto às vezes há mais de 100 anos, deve ser uma expressão do nosso coração. Quando cantamos sobre o grande amor de Deus, nós devemos estar contemplando nas nossas vidas e agradecendo porque esse grande amor de Deus também veio a nós, também foi manifestado a nós através de Cristo Jesus. Então esse diga todos os que temem o Senhor é para que nós também cantemos, para que nós também adoremos o nome do Senhor. Mas uma segunda aplicação, depois dos cânticos, depois daquilo que nós vemos aqui, é sobre a proclamação. Esses salmos também eram usados para ensinar as outras pessoas, também eram usados para evangelizar as outras pessoas. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma proclamação da palavra do Senhor. Essa gratidão, o amor de Deus deve sair pelas nossas bocas, cantando, mas também pregando, também proclamando. Se é isso o que realmente há no nosso coração, se é isso pelo qual as nossas vidas ardem, aquilo que traz alegria, esperança ao nosso coração, também deve ser disso que nós falamos quando temos oportunidade, pregando a palavra do Senhor, manifestando as pessoas, evangelizando, contando para outras pessoas que o Senhor é bom e que a sua misericórdia
dura para sempre. Convido então os irmãos para que nós finalizemos lendo mais uma vez juntamente o verso de número 29, que é aquilo que deve habitar os nossos corações, trazer gratidão aos nossos corações e também habitar as nossas vozes, louvando ao nome do Senhor e pregando a todas as pessoas que o Senhor é bom. A uma só voz, o verso de número 29, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos